Senhor, e como ela já é cheia dele, Senhor. Que não seja ela aqui, mas seja o teu Espírito falando através dela. Pai, o Senhor sabe o quanto ela se dedicou, o quanto ela se empenhou em estar aqui. O Senhor conhece o coração dela, a dedicação dela, Pai. Mas que nesse momento o seu nome, somente o seu nome seja exaltado, Senhor. E toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, Senhor. Toma a vida da Valentina nas Tuas mãos, Senhor. Enche ela de sabedoria, sabedoria vinda dos céus, Senhor. Que ela tenha, Senhor, tudo aquilo que ela vai falar, Pai. E que Teu Espírito Santo possa conduzi-la, Senhor. Que as pessoas estejam também com corações abertos, Senhor, para serem cheios dessa palavra, Senhor. Como foi passado por ela antes, Senhor, e ela foi cheia, Pai. Que nós estejamos também, Senhor, dispostos a estar cheios também. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Hola a todos, yo vengo de Colombia. Só para descontrair, que eu tô aqui tremendo, brincadeira. Amém. Que bênção é estar aqui com vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Para começar, eu vou falar mais sobre esse versículo mais para frente, mas em Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 7 até o 11, Paulo, ele diz o seguinte: mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas. Eu os considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha própria justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé de Cristo, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. E existem muitas coisas muito preciosas que são ditas nesses versículos, mas por mais que a gente já tenha orado aqui, eu só quero tirar um momento especial para falar com o Senhor. Nós não estamos aqui com pressa, nós não estamos aqui preocupados com o que vai acontecer lá fora ou com o que aconteceu com a gente nesse dia. Mas, Jesus, nós queremos expressar, Senhor, a nossa adoração a Ti. O Senhor sabe que de mim mesma eu não posso fazer nada, Senhor, porque o Senhor, na Sua palavra, diz que sem Ti nós nada podemos fazer. Então eu dependo completamente de Ti. Peço que o Senhor enche as nossas vidas com as Suas palavras de vida, não as minhas, mas as Suas palavras de vida, Senhor. Porque só o Senhor pode salvar. Só há um nome pelo qual importa que sejamos salvos, que é o Teu nome, Senhor, Jesus. Yeshua HaMashiach, o nosso Messias, o nosso Salvador. E nós te louvamos nesse lugar. Seja engrandecido, Senhor. Amém. Essa água aqui. Eu tentei muito achar um título para essa palavra, mas eu confesso que eu tive dificuldade, porque eu pensava em uma e depois eu pensava, não, nada a ver. Aí eu ia para o outro e aí eu ficava assim, meu Deus. Então, não tem título, mas em nome de Jesus vai ser bênção, né, irmãos? E é algo que o Senhor tem falado muito ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar o coração de vocês também, porque o Senhor é fiel. Agora que nós já falamos de Filipenses, vamos voltar aqui, mas João 12, se vocês puderem abrir em João 12, a partir do versículo 1. Dá um tempinho para conseguir abrir. Amém. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, que havia morrido e fora ressuscitado dentre os mortos. Então, ofereceram-lhe um jantar. Marta servia, enquanto Lázaro era um dos convidados, sentado à mesa com Jesus. Maria pegou 1 libra de bálsamo
de nardo puro, um óleo perfumado muito caro. Ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância daquele bálsamo. Versículo 4. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, que mais tarde iria traí-lo, objetou. Versículo 5. Porque este bálsamo perfumado não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão. Eu adoro João, porque João manda tudo na lata, assim. Ele não disse isso por se importar com os pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Frequentemente tirava o que nela era depositado. Versículo 7. Mas Jesus respondeu: deixa-a em paz, pois para o dia da minha sepultura foi que ela guardou isso. Versículo 8. Quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim, vós nem sempre tereis. E aí agora a gente vai ver o mesmo relato, só que em Mateus 26, a partir do versículo 1. Vamos ler só o 1 e o 2. Tendo Jesus concluído esses ensinamentos, declarou aos seus discípulos: como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E agora a partir do versículo 6. E aconteceu que, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, chegou próximo dele uma mulher portando um frasco de alabastro, repleto de perfume caríssimo, e lhe derramou sobre a cabeça enquanto ele estava reclinado à mesa. Versículo 8. Diante daquela cena, os discípulos se indignaram e comentaram: por que este desperdício? Porquanto esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus repreendeu-os. Por que molestais esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Versículo 11. Pois quanto aos pobres, sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tereis. Ao derramar sobre o meu corpo esse bálsamo, ela o fez como que preparando-me para o sepultamento. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo, onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou, como um memorial a ela. E essa história de Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro e irmã de Marta, é tão linda e tão interessante, porque quando a gente para pensar, cada um dos irmãos estava fazendo algo quando Jesus estava hospedado ali naquela casa. Marta estava servindo, né, o que nós sabemos que é muito importante e que também é parte do coração de Jesus. E Lázaro estava participando da conversa, né? Estava ali com Jesus. Mas Maria vem com essa atitude que é linda demais. E que é um exemplo para nós. Ela simplesmente se achega e de forma extravagante ela adora o Senhor Jesus. E o que é muito legal, que eu nunca tinha parado para perceber, é que quando a gente lê o versículo 1 e o versículo 2, Jesus estava anunciando a morte dele que estava por vir. E depois, quando Maria toma essa atitude de ungir Jesus, de derramar o óleo sobre a cabeça dele, sobre os pés dele, Jesus afirma que ela, na verdade, profeticamente, ela estava ungindo ele para o seu sepultamento. E é curioso porque quando a gente vai ver os discípulos de Jesus, os 12, Jesus várias vezes ele fala, porque convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens e seja morto e crucificado. E ele dá várias pistas assim, eu vou morrer, se preparem. E os discípulos ficam sem entender quando Jesus fala dessas coisas. Mas Maria não. Maria entendeu. Maria prestou atenção nas palavras do Senhor. E ela tomou uma atitude diante dessas palavras. Ela se apegou às palavras de Jesus. E a gente vê uma outra história sobre Maria, que enquanto Jesus estava falando, Maria estava lá, sentada aos pés de Jesus, prestando atenção no que ele estava falando. E diante daquilo que ela ouvindo que Jesus ia ser entregue para ser morto, profeticamente ela vai lá e unge Jesus para o seu sepultamento. E o que isso mostra para a gente? Isso mostra adoração, mas também mostra intimidade. Maria tinha intimidade com Jesus, porque ela conhecia as palavras de Jesus, ela conhecia o coração de Jesus e ela não tinha medo de adorar de uma forma que era extravagante, a ponto de enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Naquela época, as mulheres, elas comumente não andavam com os cabelos soltos, né? Elas prendiam os cabelos. Mas Maria não estava nem aí. Ela simplesmente pegou o cabelo dela, imagina, cara, limpando os pés de Jesus. E os pés
pensa comigo, eles andavam por toda parte. Então, os pés, tudo bem que eles lavavam depois, mas os pés, você se ajoelhar diante dos pés de alguém e você derramar óleo sobre aqueles pés, você se colocar diante dele, isso é uma atitude de total devoção. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sobre o que nós podemos dar a Jesus. O que nós podemos entregar a Jesus. Como nós podemos amar e adorar Jesus. Nos versículos que nós lemos de Filipenses, Paulo fala assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo feito conforme a sua morte. Uau! Quando ele fala assim, participar dos seus sofrimentos, eu lembro que eu olhava esse versículo e ficava assim, como assim, Jesus? Como assim participar dos seus sofrimentos? Eu olhava até meio com medo, assim, tipo, pô, eu tenho que sofrer? Como assim? E se a gente for parar para pensar, em parte, como que nós podemos tomar parte nos sofrimentos de Jesus? Em primeiro lugar, quando o Senhor afirma que se alguém quiser vir após Ele, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-o. Ele nos chama a tomarmos a nossa cruz. E tomar a cruz é algo que não só dói, como mata. Nós somos chamados a morrer para seguir Jesus. Não é algo que deve ser levado de forma leviana, não deve ser brincadeira. A gente tem que entender o que a gente está fazendo, entender no que a gente está se metendo. Tanto que Jesus, ele afirma que para a gente contar o custo, e ele fala sobre essa história para nós entendermos o que nós estamos fazendo. Mas existe um outro aspecto sobre participar dos sofrimentos de Jesus que é muito especial e que eu gostaria que a gente se atentasse nessa noite. Nós temos o costume de falar assim, olha, Jesus, ele morreu na cruz e ressuscitou o terceiro dia, e agora ele está à direita de Deus, glorificado, majestoso, radiante, maravilhoso, nada de ruim, e é isso aí. E sim, Jesus, ele está à direita do Pai, exaltado sobre todos, o nome que está sobre todo nome, recebendo toda a adoração. Mas a palavra nos mostra que as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, sentem dor, sentem tristeza quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo observam as coisas que estão acontecendo no mundo. Se a gente for parar para pensar, nós que somos seres humanos, que somos imperfeitos e egoístas como somos, quando a gente vê toda a violência que está acontecendo, quando a gente vê a pobreza, a miséria, mas principalmente quando nós vemos pessoas morrendo sem salvação, pessoas tirando suas próprias vidas porque estão desesperadas e não conhecem a luz, nós ficamos tristes, nós sentimos aquilo na gente. Se não sentimos, tem algo errado, com certeza. Quem dirá o Senhor, que criou cada uma dessas pessoas, que sonhou com cada uma dessas pessoas, com cada um de nós. Ver uma vida se perder, e isso acontece todos os dias, com certeza fere o coração de Deus. Né? Existe até esse ditado, né, que o coração de Deus é uma chaga aberta. E muitas vezes a gente não para pensar sobre isso. O nosso Deus, ele é exaltado, ele é grandioso, majestoso, mas ele se compadece de nós. Ele sente dores. E a Bíblia fala que Jesus era homem de dores, que sabe o que é padecer. E também afirma que, qual é a advertência, né, que é dada no Novo Testamento? Não entristeçais o Espírito Santo. O que isso significa para nós? Que o Espírito Santo pode ser entristecido. E quando nós, então, vemos que Deus, ele pode sofrer, ele pode sentir tristeza no seu coração, ele pode se compadecer, ele pode sentir tudo isso, nós podemos escolher nos distanciar e abraçar apenas as partes de Cristo que nós queremos, que são confortáveis para nós. Jesus, eu venho aqui te pedir isso, eu venho aqui te pedir aquilo. Ou nós podemos tomar parte dos sofrimentos de Jesus e deixar que o Espírito Santo age de tal modo nos nossos corações que aquilo que parte o coração dele parte o nosso coração também. Que a gente não consegue mais
viver anestesiado, sem parar para pensar sobre todas essas coisas que estão acontecendo. A gente sente aquele ímpeto dentro da gente para orar, nem que seja para levantar de madrugada e orar por essas pessoas. A gente não consegue não observar uma situação de alguém que está com depressão, alguém que está com pensamentos suicidas, e não tem como a gente ficar indiferente em relação àquilo. Porque o coração de Cristo agora é o nosso coração. O coração dele, as vontades dele, aquilo que é importante para ele foi transferido para nós. E agora, se isso fere o coração do meu amado, do meu Senhor, isso me fere também. Isso é tomar parte nos sofrimentos de Cristo. É você deixar que ele transfira o coração dele para você. E você abraçar as causas de Jesus, abraçar a causa do reino. E a figura que eu tenho na minha mente, óbvio que eu sei que é um acontecimento que já passou, mas a figura que eu tenho na minha mente é o seguinte. Não sei se vocês lembram dessa passagem, mas para mim essa é uma das passagens mais bonitas de toda a Bíblia, que é a passagem que Jesus está no Getsemane. Logo antes de ele ser encontrado pelas pessoas que estavam contra ele, né, e que vieram para cima dele como se ele fosse um ladrão. E quando ele está ali no Getsemane, ele está sofrendo muito. De novo, Jesus sofreu. Jesus sente. Jesus não é um robô. E no Getsemane a humanidade dele ficou bastante evidente, porque embora ele não tenha pecado em momento algum, ele foi muito sincero com o Pai sobre aquilo que ele estava sentindo. E a Bíblia afirma que ele pede para os discípulos que fiquem despertos com ele, porque ele estava sentindo uma angústia tão forte que ele sentia que ele ia morrer. Uma angústia até a morte. Mas os discípulos dormiram. E Jesus foi lá e se ajoelhou e chegou diante do Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha, mas a sua vontade. E a figura que eu tenho na minha mente do que eu quero ser para Jesus, do que é tomar parte nos sofrimentos de Jesus, Jesus está lá ajoelhado no Getsemane. Vamos dizer que Jesus está aqui ajoelhado no Getsemane. E ao invés de dormir, que é mais confortável, que não vai me anestesiar, eu não vou sofrer, eu me ajoelho do lado dele e digo: Jesus, eu estou aqui com você. Eu estou aqui com você. Eu vou participar disso com você. Eu vou beber do seu cálice. Porque eu sou seu amigo. E um amigo ama a todo tempo. Provérbios diz isso. Em todo tempo ama o amigo. E na angústia nasce o irmão. Então, se eu sou seu amigo, Jesus, eu vou ficar aqui com você enquanto você chora, enquanto você sua sangue, enquanto você derrama o seu coração diante de Deus, eu vou ficar aqui com você. Você tem a minha companhia nesse momento. Às vezes a gente pensa que Jesus não entende o que a gente está passando, né? Eu mesma, dos meus piores momentos, já virei e pensei isso, assim: você não entende, mas você não entende. Eu queria muito uma coisa, mas eu pedi ao Pai e eu não recebi essa coisa. E eu estava muito magoada com Deus. Olha isso, vê se pode. Eu estava muito magoada com Deus. E eu virei para Deus, eu virei para Jesus e falei assim: você não entende. E na hora que eu falei isso, eu ouvi a voz dele no meu espírito falando comigo assim: você acha que eu não entendo? Você não lembra do Getsemane? E naquele momento eu entendi que enquanto eu estava ali sofrendo, não entendendo, não recebendo a resposta que eu queria, Jesus já tinha passado exatamente pela mesma coisa. Ele sabia o que ele estava passando melhor do que eu. E eu podia contar com ele naquele momento difícil. Mas será que Jesus pode contar com a gente? E existe uma outra passagem também maravilhosa, que está em Lucas 7, do 36 ao 50. Não vou ler todos os versículos, mas se você puder abrir.
em que uma outra mulher, ela também adora Jesus de forma extravagante. E a Bíblia conta que Jesus, ele estava na casa de um fariseu que desejava que ele comesse com ele. Então, Jesus foi para a casa do fariseu. Enquanto ele estava lá, uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava lá, chegou trazendo um vaso de alabastro com unguento, com óleo perfumado, né? E esse óleo perfumado, ele custava 1 ano de trabalho. 1 ano inteiro de trabalho. E ela trouxe esse vaso e ficando atrás dos pés de Jesus. Isso me chama muita atenção, porque ela não chega diante de Jesus, ela chega por trás. E ficando atrás dos seus pés, chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com unguento. E a Bíblia conta que o fariseu começou a julgar aquela mulher e julgar o próprio Jesus, falando assim, se esse homem fosse mesmo profeta, ele saberia quem é essa mulher aí e não deixaria ela fazer isso com ele. Só que aí Jesus conta para ele a parábola de 2 pessoas que deviam ao mesmo credor, né? E ele perdoou as dívidas dos 2, só que um deles tinha uma dívida muito maior do que o outro. E aí Jesus pergunta assim, quem você acha que ama mais esse homem? E aí o fariseu responde para ele assim, suponho que o que tinha a maior dívida. E Jesus fala, é verdade. E Jesus fala assim, porque para quem é pouco perdoado, pouco ama. Isso é tão precioso, assim, o que Jesus está querendo dizer aqui, porque essa mulher, ela era tida como pecadora. Só que nós sabemos muito bem que pecadores, na verdade, somos todos nós, né? Não tem ninguém aqui que seja melhor do que o outro. Todos nós temos as nossas falhas. Mas naquela época, os fariseus, os sábios, não todos os fariseus, né? Mas muitos deles, os sábios, os mestres da lei, eles se consideravam superiores. E olhavam para as outras pessoas com um olhar de superioridade. Tipo assim, eu aqui, você aqui. Mas Jesus, na verdade, mostra para ele assim, essa mulher, ela está fazendo isso por mim porque ela entendeu, porque foi revelado a ela pelo Espírito Santo o quanto ela foi perdoada. Ela entendeu quem eu sou, a minha autoridade como perdoador de pecados, mestre, salvador. E ela está aqui me adorando e me amando desse jeito tão extravagante porque ela entendeu quem eu sou e o quão importante eu sou para ela. E o que isso mostra para a gente? Que à medida que nós amamos Jesus, depende do quanto nós o conhecemos e o quanto nós entendemos quem Ele é para nós. Porque a gente pode vir aqui na igreja, a gente pode cantar louvores ao Senhor, às vezes mecanicamente, sem nem pensar sobre o que a gente está fazendo. A gente pode ficar aqui ouvindo a palavra, pensando na morte da bezerra, falando assim, quando é que vai terminar esse negócio? A gente pode ir embora, a gente pode vir aqui para ver os nossos amigos, as pessoas que a gente conhece, e achar que nós conhecemos Ele. Mas isso não pode ser verdade, porque se nós conhecemos Jesus, nós o amamos, porque Ele é muito amável. Não tem como conhecer o Senhor e não amá-lo. Não tem como conhecer e entender a obra da cruz e ficar indiferente. Será que você só chora, você, eu digo eu em primeiro lugar, será que nós choramos pensando no que Jesus fez apenas quando a gente vê a Paixão de Cristo, o filme? Ou será que nós abrimos a nossa Bíblia e deixamos o Espírito Santo trabalhar dentro da gente e mostrar, esse é o quanto eu amo você? Quando foi a última vez que você pensou sobre a cruz e ela mexeu com você? Porque o tipo de amor que nós precisamos sentir por Jesus é um amor desesperado. É um amor que não tem olhos para outra coisa. Sabe por quê? Por que a gente precisa sentir esse amor? Porque Ele é digno. E muitas vezes, nós vemos Deus sempre na posição daquele que vai nos entregar alguma coisa. Isso tem um sentido, né? Nós sabemos que toda boa dádiva vem do Senhor. E Ele é o nosso Pai. Então, como filhos, nós temos direito de pedir coisas ao Senhor. E muitas vezes, as coisas que pedimos são coisas importantes.
Não se engane achando que você não pode fazer isso ou que isso é errado. Mas pense sobre o seguinte: qual foi a última vez que você chegou diante de Jesus e falou assim: Jesus, o que eu posso te dar hoje? O que você quer que eu faça por você hoje? Não é que Jesus precise da gente. Ele não precisa. Ele é o rei de todas as coisas. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele não precisa da gente. Mas Ele escolhe agir por meio de nós. Ele escolhe fazer de nós as suas mãos e os seus pés. Então, quando foi a última vez que você falou para Jesus assim: Jesus, eu estou aqui somente porque eu amo você. Vamos conversar? Vamos passar um tempo junto? Me fala sobre o seu coração, Jesus. Me fala sobre o que tem feito você chorar. Porque Jesus chora. Né? Inclusive, o versículo, o famoso versículo, Jesus chorou, não deixa mentir. E eu tenho certeza de que Jesus chorou porque, apesar dele saber que Lázaro ia ressuscitar, ele ainda assim se compadeceu da dor do ser humano. Ele ainda assim olhou para as pessoas que estavam ali em prantos, tristes por causa da morte, e se compadeceu, porque esse é o coração do nosso Jesus. Esse é o coração do nosso Rei. Quando foi a última vez que a gente se achegou a Ele, não para receber algo, mas para entregar tudo? Deus tem me falado muito sobre isso, porque muitas vezes eu vinha na presença de Deus para cantar algum louvor para Deus e eu ficava muito pensando assim: o que será que vai acontecer? Será que eu vou ter uma visão aqui no meu quarto? Que maneiro que seria. Será que Jesus vai falar comigo assim, assado? E eu começava a pensar demais sobre aquilo que Jesus ia fazer por mim ali. Mesmo que seja a manifestação da presença de Deus. É muito legal a gente se animar com isso. Mas essa não é a essência da adoração. Porque adorar não é tomar, é entregar. E quando nós adoramos, Jesus faz coisas maravilhosas, como Ele fez aqui, está fazendo aqui agora. Mas não é porque a gente fez por merecer com a nossa adoração. Eu te adorei e aí você ficou feliz e agora vai me abençoar. Não. Ele nos abençoou porque Ele nos ama. Ele nos abençoa porque Ele é bom, porque Ele é benigno. Mas a nossa razão para adorá-lo tem que ser o nosso amor por Ele. Né? Adorar não é um meio para se atingir um fim. Eu vou adorar porque aí eu vou ser cheia do Espírito Santo e eu vou falar em línguas. Não. Eu vou adorar porque eu amo Jesus, porque eu conheço Jesus, porque eu entendo o que Ele fez por mim. Eu não posso ficar indiferente diante disso. Deus tem falado muito isso sobre mim. Valentina, não é que Ele falou exatamente isso, mas isso é a essência do que Ele tem falado comigo. Simplesmente dobre os seus joelhos e deixa o óleo fluir. Deixa o óleo fluir aos pés do Rei. Deixa o óleo fluir. Uma dessas passagens, que eu não me lembro qual é, fala que a mulher, ou Maria, ou a outra mulher lá, que era chamada de mulher pecadora, ela quebrou o vaso. Ela não simplesmente pegou o vaso e derramou. Ela quebrou o vaso antes de derramar. E o que eu entendo disso é: não tem volta. Eu vou quebrar o vaso, porque uma vez que você quebra o vaso, não tem mais como você reter aquele óleo ali dentro. Quebrou, já era. Não tem mais. E não tem como você reter um pouquinho. Quando você quebrou o vaso, já era. Tudo que estava ali dentro vai ter que vir para fora. Então, que a gente possa se achegar a Jesus e simplesmente deixar o óleo perfumado cair sobre Jesus, ungir Jesus, alegrar o coração de Jesus. Agora a gente precisa pensar sobre uma coisa muito importante. O óleo. O óleo vem a partir de algo que foi espremido, triturado, moído. Por exemplo, o azeite, a gente sabe, né? Azeitona, vai lá, e azeite. Óleo de girassol, da semente do girassol. E tudo mais, né? E assim por diante. Então, o óleo, ele vem de algo que foi espremido. E é muito legal, porque
O próprio nome Getsemane significa lugar da prensa. E foi um lugar onde Jesus verdadeiramente foi prensado ali. Foi o lugar onde ele esteve mais vulnerável. E ainda assim ele não pecou. Ou seja, quando nós somos moídos pelas situações da vida, a gente pode enxergar isso como uma maldição, como algo ruim, e ainda falar que foi o diabo, ou a gente pode enxergar isso como uma oportunidade de derramar o nosso óleo diante de Jesus e simplesmente dizer: eu vou te amar mais, eu vou te adorar mais. Em meio à minha dor, em meio ao meu sofrimento, Jesus, eu vou te adorar. Eu não entendo, mas eu vou te adorar. Eu vou encher a sala do teu trono com a fragrância do perfume, do óleo. E nós podemos fazer isso por meio das nossas renúncias. Existem muitas coisas que nós queremos, mas que, sinceramente, às vezes nem são coisas erradas, mas são coisas que vão nos afastar de Jesus. São coisas que vão tirar o nosso foco. E quando nós renunciamos a essas coisas e dizemos assim: Jesus, você é mais precioso para mim do que isso, nós estamos derramando óleo diante de Jesus e adorando Ele de forma extravagante. Quando nós, na nossa carne, sentimos a vontade de pecar, de fazer alguma coisa errada, por exemplo, fulaninho falou de mau jeito comigo, eu vou responder na mesma moeda. E aí você para pensar e fala assim: não é esse o coração de Jesus. Se eu fizer isso, eu não vou agradar a Deus. E aí você está com aquela vontade, mas você renuncia àquela vontade e fala: Jesus, essa é por você, eu vou ficar quieto. Você está derramando óleo diante dele. Não é só quando você fisicamente se ajoelha e fala: te amo, Jesus, mas são com as nossas atitudes. Por meio da nossa decisão de crer, mesmo contra toda esperança. A Bíblia diz que Abraão creu quando Deus falou para ele que ele teria um filho, que a descendência dele seria mais numerosa do que as estrelas do céu, do que a areia do mar, mesmo ele e Sara já estando idosos. Ele creu. Ele creu contra toda esperança, e isso agradou o coração de Deus. E Abraão andou assim com Deus. Quando a gente olha a Bíblia, quando Deus estava prestes a destruir Sodoma e Gomorra, ele ficou conversando com Abraão. Abraão, eu acho que vou destruir aquela cidade ali. Deus, mas e se tiver 45 justos lá, você vai destruir? Não, se eu achar 45 justos, não. Estou dando um número aleatório, tá? Mas ele estava assim, conversando assim. Imagina, conversar assim com Deus. E tudo isso foi possível não porque Abraão era uma pessoa extremamente justa, correta, nunca fez nada de errado, porque isso é mentira. Ele pecou. E a Bíblia não deixa a gente cair nessa ilusão, porque fala inclusive que ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, sendo que Sara não era. Ele omitiu o fato de que ela era sua esposa, e omissão também é mentira. Mas não foi por isso que ele foi considerado justo por Deus. A Bíblia fala que ele foi considerado justo porque ele creu naquele que havia feito a promessa. Ele creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Hebreus fala isso. Então, quando nós cremos, mesmo quando está difícil, mesmo quando tudo diz que não, nós estamos derramando óleo diante de Deus, diante de Jesus, e dizendo: eu creio, Jesus. Às vezes, a gente não vai ver nada, a gente não vai sentir nada, e a nossa tentação vai ser de dizer: Deus está longe de mim. Deus me deixou, me abandonou. Porque isso é o que os seus olhos naturais estão vendo. Você não está vendo nada, você não está sentindo nada. Então Deus não está aqui. Mas isso é mentira. E é mentira por 2 motivos. O primeiro motivo é porque a própria Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E o coração são as nossas emoções, são os nossos desejos. Eles são enganosos. Então a gente não pode confiar neles como guia da nossa verdade. E o segundo motivo, que na verdade é o primeiríssimo, é que se está escrito, é verdade. A palavra de Deus é digna de toda confiança. A gente leu isso aqui, que a palavra de Jesus é absolutamente digna de confiança. Então, se Jesus falou, é verdade, ponto. Eu não tenho que sentir, eu não tenho que ver, eu só preciso crer. E essa é uma verdade muito difícil de aceitar. É difícil para mim também, porque muitas vezes a minha tentação era de não crer. A minha tentação era de me encolher e falar assim: já era.
Mas a verdade é que quando nós cremos, mesmo que tudo diga não, nós estamos dizendo: Jesus, eu confio na sua palavra, acima de todas as coisas. Se você disse que ia fazer, você vai fazer. E eu confio no Senhor. E nós derramamos o nosso óleo diante de Jesus quando nós amamos Jesus, mesmo quando as coisas não saem como a gente queria ou como a gente planejava. A Bíblia conta que Jó passou por uma pindaíba, né, muito, muito grande. Ele perdeu seus filhos, ele perdeu suas posses e ele ficou doente. E a esposa dele vira para ele e fala: amaldiçoa esse seu Deus e morre. E é o mais fácil, né? O mais fácil é você chegar à conclusão de que é realmente Deus. Que tipo de Deus é esse que me permite passar por todas essas coisas? Mas não foi isso que Jó fez. Então, quando nós nos deparamos com uma situação que dói, mas nós resolvemos transformar aquilo numa oportunidade de louvar a Deus de uma forma mais intensa, mais profunda, nós estamos fazendo um sacrifício de amor e de adoração a Jesus. Nós estamos derramando o nosso óleo. E eu me lembro do Bill Johnson. Isso já foi falado aqui. Ele perdeu recentemente a esposa dele, a Benny, para o câncer. E ele é um homem de muita fé, e é um homem que eu admiro muito. Porque quando isso aconteceu, as pessoas chegaram a perguntar para ele se ele estava sentindo raiva de Deus e tal. E o que ele respondeu, parafraseando o que ele disse, né? Não as palavras exatas, mas parafraseando é: no céu não vai ter doença, no céu não vai ter morte, no céu não vai ter dor. Então é aqui na terra que eu tenho uma oportunidade de louvar o meu Deus em meio à dor, em meio ao luto, em meio ao sofrimento. É aqui que eu tenho a oportunidade de louvar o meu Deus de forma mais intensa. E o amor, ele é provado justamente nessas situações, né? É fácil você amar alguém que faz tudo o que você quer. Mas nós precisamos entender que Deus é o nosso Senhor e Ele é o Rei de todas as coisas. Muitas vezes Ele não vai fazer o que a gente quer. E é isso aí, Ele é Deus. Você ama Ele mesmo assim? Nós podemos ser amigos de Deus. Nós podemos ser um bálsamo para Jesus. Imagina assim, eu gosto de imaginar isso, assim. Deus está lá, ouvindo as orações, vendo tudo que está acontecendo no mundo, e aí é guerra para cá, violência para cá, pessoas morrendo, estupros, sequestros, crianças passando fome. E quando se trata de oração, gente pedindo. Jesus, eu quero isso. Jesus, faz aquilo. Jesus. De novo, não tem nada errado. Mas veja bem. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero isso. Jesus, eu quero isso. E aí, do nada, Jesus, obrigado. Jesus, eu te amo. Eu amo você. Isso é um bálsamo para Jesus. Poder contar com seus amigos, as pessoas que não dormem quando ele está sofrendo. E nós vemos exemplos na Bíblia de adoração extravagante, de outras formas, que não só derramando o óleo. Abraão, como nós falamos aqui mais cedo, ele entregou o que era mais precioso para ele, o seu filho. Nós sabemos que Deus é bom e que Isaac não teve que morrer. Mas quando Deus pediu Isaac, Abraão entregou. Abraão não amou Isaac mais do que ele amou a Deus. Ele temeu a Deus, né? E o anjo do Senhor, quando ele impede Abraão de realmente matar Isaac, e o cordeiro é oferecido no lugar dele, que a gente sabe que esse cordeiro é um símbolo de Jesus. Ele fala: porque agora eu sei que você teme a Deus. E Davi, eu amo a história de Davi, eu amo a vida de Davi. E eu quero aprender muito com ele. Jesus é a nossa referência acima de tudo, mas eu amo o fato de que Deus afirmou sobre Davi que ele era um homem segundo o seu coração. E eu fico pensando no que isso significa. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? E eu não me proponho aqui a dizer exatamente por que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso Deus sabe.
Mas o que eu consigo imaginar é que o coração de Davi, apesar dos erros que ele cometeu em vida, era um coração que contemplava a beleza de Deus e o amava. Um coração que estava continuamente voltado para Deus. A ponto de, isso que a gente falou aqui, ao invés de falar, Deus, me dê isso, de falar, Deus, o que eu posso fazer por você? Davi, ele toma a iniciativa de falar para Deus assim, não exatamente assim, tá? Estou traduzindo aqui. Deus, é um absurdo que você habite no meio de tendas, barracas. Eu vou construir um templo para você, um templo lindo, cheio de coisas lindas para você ser adorado. E aí Deus fala para ele que, na verdade, o filho dele faria isso, né? Salomão faria isso, não seria ele. E Deus fala, eu não habito. Tipo assim, filho, obrigado pela iniciativa, mas assim, eu não habito em templos feitos por mãos humanas, né? Mas ele teve a iniciativa de falar para Deus, Deus, eu quero construir um templo para você, um lugar onde você possa morar. E a própria vida de Moisés. Porque se a gente for parar para pensar na vida de Moisés, foi uma vida muito difícil. Ele teve que guiar o povo de Israel pelo deserto. E o povo de Israel fazia muita besteira. Reclamava o tempo inteiro, pecava, idolatrava. E ele estava lá, caindo aos pedaços, brincadeira. Mas ele estava lá, fazendo a vontade de Deus, cumprindo o chamado que Deus tinha para a vida dele. E quando Deus chamava ele para o monte, para encontrar com ele, ele ia. E sabe por quê que Deus mostrou a glória dele para Moisés? De uma forma que me dá vontade assim, de viver exatamente a mesma coisa. Falar assim, Deus, faz isso comigo também. Porque ele pediu. Em Êxodo ele fala assim, eu rogo que você me mostre a sua glória. Então ele viveu grandes coisas com o Senhor porque ele pediu a glória de Deus. Ele queria o próprio Deus. E ele não fugiu do chamado que Deus tinha para a vida dele. Um chamado difícil pra caramba. E a Bíblia afirma que por causa da murmuração do povo, ele foi levado a pecar contra Deus e por isso ele não entrou na terra prometida. Mas ainda assim, ele viveu grandes coisas com o Senhor, viveu uma vida sensacional, apesar de muito difícil. E a Bíblia fala que depois que ele morreu, o próprio Deus enterrou ele. Imagina isso. Cuidado de Deus com a vida de Moisés. Como então nós podemos oferecer algo ao Senhor? Existem várias formas, mas o nosso tempo é muito importante. Na célula dos jovens, a gente conversou sobre prioridade. E uma das formas de você mostrar qual é a sua verdadeira prioridade é através do modo como você emprega o seu tempo. Eu não posso dizer assim, pô, Deus é minha prioridade. Se eu arrumo tempo para todas as outras coisas na minha vida e aí o tempo que sobrar, se sobrar, eu entrego a Deus. E é tão bom quando a gente se achega na presença de Deus sem pressa para acabar. Tudo aquilo que Ele quiser falar para a gente fazer naquele lugar, a gente dá a Ele liberdade para Ele fazer. Nós estamos deixando o óleo fluir aos pés dele com o nosso tempo, com a nossa atenção. Porque muitas vezes a gente está de corpo presente, mas a nossa mente está em outro lugar. Mas quando a gente fornece a nossa atenção a Deus, a nossa presença mesmo, isso é precioso demais. Já, não sei se vocês já passaram por isso, de você estar conversando com uma pessoa e estar contando alguma coisa muito legal, que é muito importante para você. Ah, isso aconteceu e tal. E aí a pessoa está, quê? Viajando. Ah, eu fico muito brava, gente. Eu fico muito triste. Porque uma das minhas formas, por exemplo, de me sentir amada é quando alguém me ouve, de verdade. Não só fica assim, mas ouve mesmo. Presta atenção naquilo que eu digo. E valoriza o que eu digo. E eu imagino que Jesus se sente da mesma forma. Muitas vezes, eu me incluo nessa, a gente ora, fala as coisas para Jesus, e aí quando Jesus vai falar com a gente vai embora. Mas imagina quando você para e fica ali no silêncio, só esperando Ele falar com você. Imagina como Ele deve se sentir ouvido,
valorizado pela gente quando a gente presta atenção naquilo que Ele está dizendo. Nós podemos honrar e adorar o Senhor com o nosso tesouro, com tudo aquilo que a gente tem. E não é só aquele investir na obra impessoal, de você vir aqui, depositar o dinheiro e falar assim, a obra vai ser feita. Amém, isso é importante também. Mas é sobre toda a sua vida, não é só o que você faz aqui dentro da igreja. Será que você é generoso? Será que você ajuda as pessoas que precisam? Às vezes não só falando de tesouro, mas algum amigo seu que precisa da sua ajuda, está querendo conversar porque está passando por um momento difícil. Às vezes a gente não para refletir sobre isso. Mas quando você dedica tempo àquele amigo, para que ele possa desabafar, para que ele possa se livrar daquele fardo que ele está sentindo, por amor àquela vida, você está derramando óleo aos pés de Jesus. Porque Jesus sabe o quanto que o seu tempo é precioso e o quanto você está deixando de fazer algo que era importante para você fazer aquilo. Ele sabe, ele valoriza isso. E você está ali derramando óleo com os nossos dons. E aqui não é só os dons do Espírito, mas com tudo o que você tem, que Deus te deu. Não existe um talento que você tenha que Deus não tenha te dado. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. Será que a gente usa os nossos talentos? Às vezes a gente pensa muito assim, aqui dentro da igreja. E amém, é muito importante sim a gente servir aqui dentro da igreja. É aqui quando a gente serve que a gente aprende muito sobre o coração de Jesus. Mas, e fora da igreja? Será que você que é médico, falando, né, da minha galera, da nossa galera, né, Diego? Será que você que é médico? Será que você que é advogado? Será que você que é professor, que trabalha com qualquer coisa na Caixa Econômica? Será que você entende que o seu local de trabalho, na verdade, é um sítio missionário? Ou você só vê aquilo, você usa essa desculpa, tudo é para a glória de Deus, mas quando você está lá, você só fica pensando em fazer a sua reputação, fazer o seu nome grande. As pessoas precisam saber que eu estou aqui, eu sou bom, eu sou inteligente, eu consigo. Você está preocupado com o dinheiro que você vai fazer a partir daquilo? Você realmente é intencional para perceber as oportunidades que Jesus está te dando de você ganhar vidas para Jesus? Não existe separação entre vida secular e vida cristã. Não existe isso. Não existe, minha vida cristã é aqui dentro da igreja, minha vida secular é lá fora. Não. Só existe uma vida, a sua vida. E ela é toda para Ele, ou ela é nada para Ele. Ou você vive completamente para Ele, ou você não vive para Ele, de fato. E quando eu digo você, eu não estou tipo, você, eu estou tipo assim, a gente, né? Não vive para Ele, de fato. E a gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu vivo para Jesus, mas quando a gente olha para o que a gente tem feito, a gente não vê isso de verdade. Nós precisamos, para podermos adorar Jesus e amá-lo como Ele merece, precisamos contemplar a beleza dEle. Davi, no Salmo 27, versículo 4, se puder projetar aí, por favor. Ele diz assim, o anseio manifestei ao Senhor, e sua realização buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a glória do Senhor, alguns dizem, né, a formosura do Senhor, algumas traduções, e buscar sua orientação no seu templo. Nós precisamos tirar tempo para meditar na beleza de Jesus, na importância de Jesus, no porquê de Ele ser tão importante para Ele, de Ele ser tão importante para nós. E o que eu acho legal sobre Davi, lembrando que nem todos os salmos foram escritos por Davi, mas ele era tão apaixonado por Deus que ele escreveu um livro inteiro só de canções de amor para Ele. Já parou para pensar sobre isso? Tudo bem que não é o livro inteiro, porque nem todos são de Davi, mas muitos são. Ele escreveu vários salmos. E os salmos são o quê? São canções. Canções de amor a Deus. E é legal porque o amor, ele não é só quando ele fala assim, meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Amor é um relacionamento. Então, em alguns salmos de Davi, ele é muito sincero com Deus. Ele fala assim, Deus, onde está você? Eu não consigo te achar, não sei o quê, tal.
eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo medo, os meus inimigos vieram contra mim. Em outros, ele expressa arrependimento e confessa os seus pecados. Eu estava lendo hoje um salmo muito lindo, Salmo 32, se eu não me engano, que fala sobre a importância de nós confessarmos as nossas transgressões a Deus e o alívio que isso traz para nós. Ele escreveu um salmo só sobre isso. Arrependimento e confissão de pecados também é amor a Deus. E eu não sei vocês, mas eu quero que a minha vida seja cheia de amor por Jesus. Que as minhas ações e aquilo que eu faço, que as pessoas me conheçam, não como uma médica, não como uma ministra de louvor, não como alguém inteligente ou capaz, mas alguém que amava Jesus de todo o coração. Porque isso é a única coisa que importa, né? Jesus fala para Marta que só uma coisa é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. E qual era essa melhor parte? Sentar aos pés de Jesus e adorá-lo com o seu tempo, com a sua atenção, porque ela estava lá ouvindo as palavras de Jesus. E isso é a única coisa que importa, na verdade. E a única fonte de tudo. Paulo, ele fala em 1 Coríntios 13 que, ainda que ele desse o corpo dele para ser queimado como mártir, se ele não fizesse isso por amor, não serviria de nada. Então, a gente pode fazer grandes coisas por Deus. Eu faço tantas ações sociais, eu sou um missionário no Quênia. Mas o que realmente importa é o quanto você ama Jesus. Porque se você não faz isso por amor a Jesus, se você faz isso por qualquer outro motivo, já está errado. E não vai se sustentar. O amor a Jesus é a fonte de tudo, é o motivo da gente fazer o que a gente faz. Como é que a gente pode evangelizar e falar de Jesus para as pessoas se nós mesmos não amamos Jesus? Se nós mesmos não entendemos o quão importante Ele é para nós? Precisamos meditar na vida de Jesus, na obra da cruz, e amá-lo desesperadamente, pois esse é o melhor que podemos oferecer. E para finalizar, Isaías 53, do versículo 10 ao 11, se puder projetar aí, diz assim: contudo, foi do propósito de Yahvé torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. Está falando sobre Jesus. E embora o Senhor o tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Yahvé prosperará em suas mãos. Logo depois do sofrimento, Ele contemplará o resultado da sua obra, o empenho de sua alma, e ficará satisfeito. Mediante a sua sabedoria, o meu servo, o justo, isso é Deus falando sobre Jesus, né? O meu servo, o justo, justificará a muitos e tomará sobre si mesmo as mais obras dos seres humanos. Mas o que eu queria focar desses versículos é que fala que Ele verá a sua posteridade. Ele verá o fruto do seu trabalho, do empenho da sua alma. Só que Isaías 53 antes fala que, e quem poderá falar dos seus descendentes? Porque ele foi cortado da terra dos vivos, né? Porque Jesus morreu. Então, quem é a posteridade de Jesus? Quem é o fruto do trabalho de Jesus, do empenho da sua alma, para o qual Ele vai olhar e ficar satisfeito? Somos nós. É você. Sou eu. Ele morreu, Ele sangrou naquela cruz pela gente, para Ele poder olhar para a gente e falar assim: uau, valeu a pena. Valeu a pena aquele momento em que eu fui separado do meu Pai, pela primeira vez na minha vida. Valeu a pena toda a dor que eu senti. Valeu a pena o escárnio das pessoas, valeu a pena ser blasfemado, valeu a pena terem batido na minha cabeça, cuspido em mim, me vestido com uma coroa de espinhos, terem repartido as minhas vestes. Valeu a pena, porque hoje eles estão aqui comigo. Eles estão vivos, eles estão bem, eles estão felizes, eles estão me adorando, derramando o óleo aos meus pés. Que nós possamos ter essa consciência de que nós somos a posteridade de Jesus, nós somos o fruto do seu trabalho, do empenho da sua alma. E que toda vez que você se achega à presença dele, tenha isso em mente. Ele fica muito feliz de ouvir a sua adoração. Ele fica muito feliz de receber
o seu louvor. Então eu queria tirar um momento aqui para nós apenas fecharmos os nossos olhos, pode ser? E refletirmos sobre aquilo que Jesus fez. E depois disso, se você quiser vir aqui ao altar e se derramar na presença do Senhor, pode vir. Mas primeiro vamos tirar um momento para pensar sobre o que Ele fez por nós, o que Ele significa para nós. Adore Ele com as suas próprias palavras. Eu vou estar aqui orando.